Olá, amigos do Núcleo do Ambiente Virtual. Eu sou o professor Clebson Pantoja Pimentel e a disciplina é Bioquímica Básica, com o tema Proteína, Estrutura, Classificação e Função. As proteínas são biomoléculas mais diversas quanto forma e função. As proteínas desempenham funções estruturais e dinâmicas. São formadas pela união de somente 20 L-aminoácidos. Elas são consideradas polímeros de aminoácidos e os aminoácidos são considerados monômeros das proteínas. Há proteínas formando a pele, o cabelo, órgãos internos, tendões, ossos, com mais diferentes funções dentro do nosso organismo. Nós veremos algumas dessas principais funções das proteínas logo a seguir. As proteínas apresentam um nível de organização. Quando o aminoácido apresenta uma sequência linear, nós classificamos elas como estrutura primária. Os aminoácidos formam ligações também laterais e suas cadeias, formando estruturas mais complexas chamadas de estruturas secundárias, que são de dois tipos básicos: as alfa-hélices, devido à sua estrutura, e as folhas beta pregueadas. Há um terceiro nível de organização chamada de estrutura terciária e um quarto nível de organização chamada de estrutura quaternária, quando nós temos duas ou mais subunidades, ou seja, duas ou mais cadeias polipeptídicas. As proteínas podem ser conhecidas ou classificadas como fontes completas e fontes incompletas. As fontes denominadas completas são aquelas que apresentam todos os aminoácidos essenciais em quantidades ideais para a formação das estruturas e das necessidades do organismo como um todo, e são basicamente fontes de origem animal, como carne bovina, peixes, ovo e frango, por exemplo. Há também as fontes de proteínas incompletas. São fontes que não apresentam todos os aminoácidos essenciais e elas são basicamente ou têm origem basicamente em vegetal, como o feijão, a ervilha, a soja e a lentilha. Vale ressaltar que as fontes de proteína ou fontes de proteínas incompletas que são de origem vegetais podem ser alcançados todos os aminoácidos essenciais. Vale ressaltar que as fontes de proteína incompleta, quando ela é consumida, vários tipos delas podem alcançar todos os aminoácidos essenciais, desde que faça a ingestão de mais de uma fonte de proteína incompleta. As proteínas apresentam várias funções, como disse anteriormente. Uma delas é o de transporte de gases, como, por exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina ela tem um papel de transporte de CO2 e de oxigênio entre os pulmões e os tecidos. Nos tecidos, por exemplo, a hemoglobina libera o oxigênio e captura o CO2, enquanto que nos pulmões a troca é inversa. Ela captura o oxigênio e libera o CO2 para que ocorra o processo de expiração, que é a eliminação para o meio ambiente do CO2. Uma das funções das proteínas está relacionada ao transporte de gases, como, por exemplo, a albumina. A albumina é uma proteína responsável pelo transporte de CO2 e oxigênio entre os pulmões e os tecidos. Nos tecidos, a hemoglobina libera o CO2 e captura o dióxido de carbono, enquanto que nos pulmões ela troca o oxigênio e libera o CO2 que vai ser eliminado para o meio ambiente. A hemoglobina apresenta 4 subunidades, denominadas de beta-1, beta-2, alfa-1 e alfa-2. No centro de cada subunidade, ou cadeia polipeptídica, há um grupo chamado de grupo M, no qual há um átomo de ferro. É neste átomo de ferro que se liga o oxigênio para ser transportado pelo organismo, mais precisamente no sangue.
Um outro tipo de proteína que também apresenta função de transporte é denominada mioglobina. É uma proteína com uma única cadeia polipeptídica e o papel dela é o transporte e armazenamento de CO2 nos músculos. Então, a hemoglobina é exclusiva de transporte e armazenamento de oxigênio nos músculos, enquanto que a hemoglobina faz o transporte de oxigênio e gás carbônico no sangue. Uma outra função desempenhada pela proteína ou pelas proteínas é a função hormonal. Um exemplo típico e clássico é a insulina, que estimula a passagem de glicose do sangue para o interior da célula. Na presença da insulina, que age em um receptor de insulina na superfície da célula, a glicose consegue passar mais facilmente para o interior da célula, enquanto que na sua ausência esse processo não ocorre, como é o caso do diabetes do tipo 1. Ainda em relação às funções da proteína, uma delas é a função de defesa, ou também conhecida como função imunológica. Por exemplo, as imunoglobulinas ou anticorpos são tipos de proteínas ou glicoproteínas que fazem parte de um sistema chamado de sistema de defesa ou sistema imunológico, que ajuda num processo global a defender o organismo contra a ação de um determinado antígeno. A função da proteína como contração muscular é muito importante. As proteínas formam chamadas estruturas fibrosas, como a fibra de actina e fibra de miosina, que formam uma estrutura chamada de sarcômero, que é a unidade mínima de contração muscular. Essa estrutura permite o relaxamento, permite a contração, portanto, é fundamental que as proteínas sejam produzidas de forma adequada, como a actina e miosina, e assim vai formar uma estrutura muscular chamada de sarcômero que permita uma contração adequada. O colágeno e a queratina são proteínas que apresentam como função formar parte do corpo, ou seja, função estrutural. Em seguida, vou mostrar algumas locais que apresentam queratina e colágeno. As proteínas podem ser classificadas de acordo com a posição ou com a composição. Por exemplo, se as proteínas são ditas simples, ou holoproteínas, ou homoproteínas, são as chamadas proteínas formadas somente por aminoácidos. Um exemplo desse tipo de proteína é a albumina, que tem como função realizar o transporte, por exemplo, de vitaminas, hormônios e ácidos graxos na corrente sanguínea. Já as proteínas conjugadas ou heteroproteínas são formadas por aminoácido mais uma estrutura não proteica que é denominada de grupo prostético. Por exemplo, quando se une proteínas e ácidos nucleicos, ela passa a ser chamada de nucleoproteínas, ou proteínas e lipídios passa a ser chamado de lipoproteína, ou carboidrato mais proteínas é chamado de glicoproteínas. Todos estes exemplos são considerados proteínas conjugadas ou heteroproteína. As proteínas também podem ser classificadas de acordo com sua forma. Por exemplo, em proteínas globosas ou globulares, que possuem formato aproximadamente esféricos, têm como característica ser mais solúveis e desempenham funções dinâmicas. Exemplo como citado anteriormente, a hemoglobina, a mioglobina, a lipase. Veja que a estrutura dela é aproximadamente esférica, globosa, e elas se misturam bem com a água, por isso elas são consideradas solúveis. Em contraste, existem também as proteínas chamadas fibrosas, que apresentam forma mais alongada, são geralmente insolúveis e desempenham o papel basicamente estrutural. Como disse anteriormente, são exemplos o colágeno, a queratina. Por exemplo, a queratina é encontrada no cabelo, unha, pele, em animais em chifre, penas, por exemplo, e lã. Já o colágeno
é uma proteína mais abundante no corpo, fazendo parte dos vasos sanguíneos, estruturas ósseas, pele, dentes, tendões, cartilagens e córnea. Como vocês podem observar, o estudo das proteínas, das suas estruturas e de suas funções são muito importantes para compreendermos melhor a bioquímica da célula. Grande abraço e até a próxima aula.